Boa noite, meus amados, boa noite, família abençoada, paz e bem. Dia 5 de agosto, terça-feira. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 14, dos versículos do 22 ao 36. E vamos juntos chamar o nosso defensor, nosso paráclito, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da nossa vida e da nossa mente. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele se despedira das multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu o monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritando de medo, Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genesaret. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos aos que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. A falta de fé impede-nos de reconhecer Jesus. Sem uma fé madura, podemos ser tragados pelas dificuldades que enfrentamos no dia a dia. É a pura verdade. Eu queria chegar aqui, fazer a leitura de novo. Bem aqui. Jesus mandou que os discípulos entrassem à barca e seguissem à sua frente. Eu acho aqui fantástico, que Jesus já sabia, o que eles iam enfrentar, para o outro lado do mar. Enquanto eles
despedir as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, ou seja, eles já estavam ali, né? Já estavam ali, como diz o dito, já estavam lá tomados pelo medo, né? Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Tipo uma visagem, né? Andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados. Oh, meu Deus do céu! E disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse, coragem, seus covardes. Sou eu, não tenhas medo. Aí saiu daqui que saiu aquela música. Não tenhas medo, sou eu que estou aqui. É o teu Senhor que diz, quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu, eu irei te consolar. Nos passos teus encontrarás forças, te darei, forças te darei. Mas continuando, né? Jesus, porém, logo lhe disse, coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus lhe disse e respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Esse é um detalhe muito importante. Começou a andar. E começou a andar fixo em olhar em Jesus. Fixo, olhar fixo de Jesus, ó, em direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento é o medo, a tempestade, começou a sacudir. São as tentações. Isso é normal. São as tentações, é o inimigo querendo te tirar dos caminhos, porque ele não quer que tu fique nos caminhos do Senhor, né? Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. As tentações não querem te tirar dos caminhos. Aí começou a afundar. Ó, começou a afundar, gritou, Senhor! E a gente não dá aquele, salva-me, Senhor! Salva-me! Aí Jesus, prontamente, Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé. Ainda pegou uma escroteada, né? Por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Jesus está sempre dizendo assim, escava, continua, que a tua pepita está à tua espera. Ai, como eu sonho com a minha pepita. Todo santo dia.
Todo santo dia eu pego uma escroteada dessa de Jesus, porque eu duvido todo dia. Eu sou um hipócrita, todo dia duvido de Jesus. Eu venho todo dia aqui, né? Todo dia eu duvido, mano. Todo dia eu fico, por que, Senhor? Ai, Senhor, por quê? Por que, Senhor, eu passo por isso? Todo dia eu me pergunto. E todo dia eu tô aqui, agradecendo. Todo dia eu me encho de coragem e venho aqui fazer a minha reflexão. Mas todo dia eu fico prostrado. Todo dia eu busco respostas. Todo santo dia, meus amados. Eu não consigo vencer a minha depressão. Não sei o que é. Mas eu encontrarei a resposta. Eu tenho fé. Tomara que seja a tempo. Tomara que eu tenha vida ainda, né? Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genesaret. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, a fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Queria fazer um pedido para vocês, que vocês ouçam o que eu vou falar agora. Não seja hipócrita que nem eu. Acreditem na palavra de Deus, a palavra de cura. Aproveitem essa palavra de hoje, porque essa palavra de hoje, essa oportunidade que Deus verdadeiramente está levando para vocês hoje. Ele, siga firme o teu olhar em Jesus Cristo, que Ele te salva. Eu que sou um sem vergonha, eu duvido de tudo. E eu tenho que estar todos os dias aqui me perguntando. Mas se você confia em Deus 100%, não se pergunte não, meu amado. Confia nele. Confia nele com todo o teu coração, com toda a tua alma. Que ele é a verdade e a vida. Terás sucesso. Amém? Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.